Eu falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. E eu como mesmo, hein? Capítulo 24. Uma semana se passou desde o discurso de Yakumi na Praça Central, um período que transcorreu como uma eternidade suspensa entre a calmaria aparente e a iminência da tempestade. Lugônica, o reino sob seu comando, fervilhava com uma energia febril. Os cavaleiros, injetados com as seringas de aprimoramento, treinavam dia e noite nos campos vastos ao redor da capital. O som metálico de espadas colidindo ecoava como um hino incessante, misturado aos grunhidos de esforço e aos comandos roucos dos capitães. Mais rápido! Vocês não são meros homens agora, são muralhas vivas! Gritava um oficial, enquanto um grupo de soldados, com músculos inchados e veias proeminentes pulsando sob a pele, praticava formações defensivas, seus escudos reforçados batendo como trovões controlados. As injeções haviam transformado guerreiros comuns em titãs. Um cavaleiro, outrora franzino, agora erguia uma lança colossal como uma mão só, girando-a em arcos que cortavam o ar com um sibilo agudo, enquanto o outro testava sua resistência, resistindo a golpes que rachavam pedras ao redor. Yakumi observava tudo de uma torre alta do castelo, o vento frio bagunçando seu cabelo branco, enquanto seus olhos roxos analisavam cada detalhe. O Pro-X Omega, embutido em sua mente, processava os dados em tempo real. Eficiência de treinamento: 92%. Recomendo integração de magia de sombras para simulações noturnas. Ele havia distribuído as seringas quase de graça, um ato de generosidade calculada que inspirava lealdade. Os soldados o viam não só como o rei, mas como um benfeitor que os elevava a heróis. Majestade, essas injeções, eu sinto como se pudesse enfrentar um dragão sozinho. Exclamou um cavaleiro jovem, suado e ofegante após um sparring, aproximando-se de Yakumi durante uma inspeção. Yakumi sorriu levemente, batendo no ombro dele. E vai enfrentar coisas piores. Treine como se sua vida dependesse disso, porque depende. Mas a calmaria foi rompida por mensageiros a cavalo, chegando exaustos, com mantos rasgados e olhos assombrados. Majestade! Gritou o primeiro, desmontando e ajoelhando-se no salão do trono, o peito arfando como se carregasse o peso do mundo. Os devotos de Indra, esses fanáticos hindus, tomaram Uruk. Seus rituais invocam deuses antigos, chamas que devoram almas e sombras que engolem exércitos inteiros. Eles marcham para cá, cantando hinos que fazem o ar tremer. Os relatos eram aterrorizantes. Templos erguidos em campos de batalha, sacrifícios em altares flamejantes onde líderes de Uruk foram oferecidos a Indra, e hordas vestidas em túnicas vermelhas e douradas, olhos vidrados em êxtase religioso. Yakumi assentiu, sua expressão impassível, mas por dentro uma fúria gélida se acendia como uma forja divina. Preparem as defesas, ordenou, virando-se para Cynthia, que estava ao seu lado, seu vestido índigo impecável contrastando com a urgência do momento. Invoque os Pokémons mais fortes para os flancos, precisamos de feras que possam rivalizar com suas invocações. Cynthia assentiu, sua voz firme. Como desejar, majestade. Meus aliados de luz e força estarão prontos. Arlecchino, com sua foice flamejante já em mãos, acrescentou: reforçarei as barreiras mágicas ao redor da capital. Esses fanáticos vão queimar antes de nos tocar. Reinhard, o cavaleiro lendário aliado após negociações tensas, deu um passo à frente, sua armadura reluzente brilhando como um farol de esperança. Eu liderarei a vanguarda, Rei Yakumi. Minhas bênçãos divinas nos protegerão, nada me derrota enquanto eu lutar pela justiça, declarou ele, sua voz ecoando como um juramento eterno, inspirando os presentes com sua presença inabalável. A preparação foi meticulosa e febril. Muralhas foram reforçadas com magia de terra invocada por magos, criando barreiras que se erguiam como montanhas vivas.
Trincheiras foram cavadas e preenchidas com armadilhas flamejantes preparadas por Arlecchino, que ria enquanto testava uma. Vamos ver esses índios dançarem no fogo. Cynthia invocou criaturas como Charizard, que rugia alto, cuspindo chamas que iluminavam o céu crepuscular, e Garchomp, cujas garras rasgavam o solo em demonstrações de poder. Lutem ao nosso lado, amigos, por Lugúnica. Comandava ela, sua magia de luz criando auras protetoras ao redor das feras. Yakumi, usando sua magia de trevas, tecia véus de sombras que ocultavam posições-chave, o Pro-X Omega calculando a probabilidade de emboscada bem-sucedida, 85%. Ajuste ângulos para maximizar cobertura. Cavaleiros testavam suas novas forças, erguendo uma carroça inteira e arremessando-a como teste, gritando: pelo rei! Pelos caídos! O exército de Lugúnica, agora uma força híbrida de humanos aprimorados, magos e aliados mágicos, posicionou-se nas planícies ao redor da capital, o ar carregado com o cheiro de suor, metal e expectativa. A guerra explodiu ao amanhecer do 7º dia, o horizonte tingindo-se de vermelho como um presságio sangrento. Os índios surgiram como uma maré vermelha e dourada, milhares de devotos marchando em formação ritualística, entoando cânticos em sânscrito antigo que faziam o ar vibrar com energia profana, como se os deuses os impulsionassem. Por Indra, o Eterno. Purifiquem os infiéis. Gritavam seus líderes, invocando bolas de fogo que choviam como meteoros flamejantes, incinerando sentinelas avançados em explosões de cinzas e gritos. Sombras se estendiam como tentáculos vivos, engolindo grupos inteiros de soldados, os gemidos abafados ecoando como lamentos de almas perdidas. O exército de Yakumi respondeu como uma fúria organizada. Arqueiros injetados disparavam flechas que voavam como raios, perfurando armaduras e escudos como se fossem papel, cada tiro acompanhado por um sibilo mortal. Mirem nos invocadores. Não deixem eles respirarem. Comandava um capitão, enquanto seus homens, com forças ampliadas, recarregavam arcos com velocidade sobre-humana. Reinhard liderava a carga da vanguarda, sua espada sagrada cortando fileiras inteiras em arcos de luz divina que dissipavam sombras como névoa ao sol. Pela justiça. Pelo rei. Bradava ele, desviando bolas de fogo com bênçãos que o tornavam intocável, flechas ricocheteando em sua armadura como se fossem gotas de chuva. Um grupo de cavaleiros o seguia, injetados e inspirados, esmagando devotos com martelos que rachavam o chão, seus gritos de batalha ecoando. Lugúnica não cai. Pelos caídos, avancem. A batalha estava equilibrada, um caos sangrento onde aço colidia com chama profana, força bruta contra rituais demoníacos. Cynthia, posicionada em uma colina estratégica, invocava mais pokémons. Blastoise erguia barreiras de água que extinguiam meteoros flamejantes, o jato pressurizado derrubando fileiras de índios como bonecos. Lucario pulava entre inimigos, seus socos energizados explodindo crânios com explosões de aura azul, enquanto gritava comandos. Não recuem, defendam a linha. Arlecchino, dançando pelo campo como uma sombra flamejante, girava sua foice em arcos devastadores, cortando devotos e dissipando sombras com chamas negras que consumiam tudo. Eles vêm como fanáticos, mas caem como tolos. Provocava ela, rindo enquanto desviava de uma lança de trevas, contra-atacando com uma rajada que incinerava um invocador, o cheiro de carne queimada preenchendo o ar. Yakumi, no centro da formação, usava sua foice amaldiçoada para infligir dor psíquica, fazendo inimigos gritarem ao sentirem fragmentos de agonias passadas. Um devoto caía de joelhos, chorando ao reviver traumas esquecidos, enquanto Yakumi girava para bloquear um golpe, o Pro-X Omega guiando. Alvo prioritário. Invocador a 20 metros. Ajuste para impacto máximo. Cavaleiros injetados voltavam ao seu lado, erguendo um escudo para bloquear uma bola de fogo, gritando: pelo rei! Não passem! Enquanto o outro, com força ampliada, arremessava uma lança que perfurava 3 índios de uma vez, o sangue jorrando como uma fonte profana. Mas o equilíbrio quebrou quando 2 seres desceram do céu nublado como deuses irados.
Midas, uma figura grotesca de carne vermelha rachada como terra seca, olhos negros vazios, brilhando com loucura insana, e Baelgran, o guerreiro vermelho com chifres curvos e uma aura de trevas flamejantes, sua presença distorcendo o ar como um vórtice de caos primordial. Os indos urraram em êxtase religioso, seus cânticos intensificando. Indra nos abençoa. Os emissários chegaram. A mera chegada deles mudou o rumo da guerra, sombras se espalhando como uma praga, devorando fileiras de soldados de Lugúnica em gritos abafados. Yakumi, Cynthia e Arlecchino avançaram, deixando os soldados para conter as hordas. Reinhard uniu-se a eles, sua espada brilhando com energia divina. Esses demônios não passarão enquanto eu viver, declarou Reinhard, sua voz ecoando como um juramento, inspirando os cavaleiros próximos que gritavam: pelo rei! Pelo reino! A luta se dividiu. Reinhard enfrentou Baelgran, enquanto o trio atacava Midas. Reinhard e Baelgran colidiram primeiro, uma explosão de força que abalou o chão, criando crateras como se a terra chorasse em agonia. Baelgran, com sua magia demoníaca, invocou chamas negras que envolviam sua espada, cortando o ar em arcos que distorciam almas, um golpe que sugava a essência vital, deixando vítimas como cascas vazias e secas. Você é forte, cavaleiro, rosnou Baelgran, sua voz grave como um abismo ecoando, os chifres curvos brilhando com energia profana. Ele manipulou almas para criar ilusões de aliados caídos, forçando Reinhard a hesitar. Veja seus amigos caírem de novo. Mas Reinhard, com bênçãos divinas, dissipava as ilusões com pura força de vontade, sua espada cortando através das chamas como se fossem névoa. Eu luto pela justiça, não por deuses falsos, respondeu Reinhard, girando para acertar um golpe que rachou a armadura de Baelgran, sangue demoníaco jorrando como lava fervente. A luta durou o que pareciam horas, cada um testando os limites do outro. Baelgran copiava temporariamente uma bênção de Reinhard, criando uma barreira de trevas que imitava sua invencibilidade, desviando golpes com um riso gutural. Indra me concede tudo. Reinhard contra-atacava com estocadas que pareciam abençoadas pelos céus, perfurando o ombro do demônio e fazendo-o recuar com um rugido de dor. Você é o atual líder dessa organização, não é? Indra não pode vir sem chamar a atenção do King of Kings, gritou Reinhard, reconhecendo o inimigo após um golpe que o forçou a uma reverência involuntária, o chão tremendo com o impacto. Baelgran, ofegante mas rindo com malícia, fez uma reverência sarcástica, sangue pingando de sua ferida. Astuto, cavaleiro. Sim, eu sou Baelgran, o guardião das trevas de Indra. Ele permanece nas sombras, mas eu trago caos em seu nome. Eles continuaram lutando, Baelgran invocando o fogo demoníaco que consumia o ar ao redor, enquanto Reinhard desviava com agilidade sobre-humana, contra-atacando como uma onda de luz divina que purificava as trevas, o clangor de suas armas ecoando como sinos de julgamento sobre o campo de batalha. Enquanto isso, Yakumi, Cynthia e Arlecchino enfrentavam Midas, uma batalha que favorecia um monstro desde o início, cada golpe uma sinfonia de horror e regeneração. Midas se automutilava com um prazer doentio, rasgando a própria carne com garras que cresciam como extensões de sua loucura insana, o sangue ácido jorrando e corroendo o solo ao redor, criando poças fumegantes que queimavam como um inferno líquido e dissolviam armaduras de cavaleiros próximos que gritavam em agonia. Meu braço queima. Dura poder, gargalhava Midas, a voz um eco múltiplo de gargantas rasgadas, regenerando instantaneamente. Um braço cortado por Arlecchino crescia de volta em segundos, mais forte, com veias negras pulsando como raízes vivas e malignas. Yakumi atacava com sua foice amaldiçoada, canalizando dores passadas para fazer Midas sentir agonias acumuladas, a lâmina girando em arcos que cortavam o ar. Sinta isso, monstro! Gritava ele, mas Midas ria histericamente. Sua dor é brinquedo comparada à minha. Ele manipulava seu corpo como argila demoníaca, estendendo tentáculos de carne que chicoteavam com magia de fogo e sombras, cada golpe deixando rastros de chamas escuras que sugavam a vida, forçando Cynthia a recuar com um grito. Ele drena minha energia. Cynthia retaliava com invocações de Pokémons.
Mevtwo lançava bolas de sombra psíquica que colidiam com as trevas de Midas em explosões que abalavam o campo, o ar tremendo com o impacto, enquanto Rayquaza voava alto, cuspindo hiper-raios que queimavam a carne regenerativa dele, rugindo: "Não recuem, defendam o rei." Arlecchino dançava pela luta, sua foice girando em arcos flamejantes que cortavam pedaços de Midas, o fogo negro consumindo sua regeneração por momentos preciosos. "Queime até as cinzas." Provocava ela, suor escorrendo pelo rosto enquanto desviava de um tentáculo ácido com um rolamento gracioso, contra-atacando com uma rajada de chamas que incinerava um braço dele, só para ver outro crescer no lugar, mais grotesco, com espinhos flamejantes. "Ele regenera como uma praga", murmurava Arlecchino, ofegante, enquanto Cynthia criava barreiras de luz que dissipavam as sombras, gritando: "Você não vai nos quebrar." A luta se arrastou em um equilíbrio precário, o terreno ao redor transformado em um inferno de crateras fumegantes e corpos caídos. Cavaleiros de Lugônica, inspirados pela luta de seus líderes, avançavam para apoiar, um gritando: "Pelo rei! Não deixem eles passarem!" Enquanto arremessava uma lança que perfurava um tentáculo de Midas, mas o demônio se mutilava mais, sacrificando partes do corpo para invocar magias demoníacas que explodiam em ondas de dor coletiva, fazendo o trio hesitar com visões de aliados mortos. "Akai, Tsumefuka", murmurava Yakumi, a dor emocional misturando-se à física. No clímax, Midas se transformou em um ser feito de carne viva, uma massa pulsante de veias expostas e músculos contorcidos, onde o sangue era pior que ácido, jorrando em fontes corrosivas que derretiam o chão e armaduras, o cheiro de carne queimada preenchendo o ar enquanto ele ria. "Tudo morre, mas eu renasço da dor." Tentáculos se estendiam como raízes infernais, chicoteando com fogo demoníaco que consumia tudo ao toque. Yakumi, usando suas transformações inspiradas em Garou, crescia em força e velocidade, a magia de trevas envolvendo sua foice para infligir cortes que corroíam a alma. "Você não vence hoje!" gritava ele, girando para acertar um golpe que rasgava o torso de Midas, mas o demônio regenerava, o corpo se contorcendo em formas horrendas. Vendo Cynthia e Arlecchino encurraladas, Cynthia invocando um último Pokémon que era dissipado pelo ácido, Arlecchino ofegante com queimaduras no braço, e Yakumi tomou a decisão final. "Vão embora, agora!" gritou ele, canalizando o resto de sua magia de trevas e o poder do Pro X Omega para abrir um portal de sombras, o vórtice sugando-as em segurança, o ar tremendo com esforço. "Yakumi, não!" berrou Arlecchino, estendendo a mão, mas o portal se fechou. Midas e Baelgram, agora unidos na luta, Baelgram deixando Reinhardt momentaneamente para se juntar, atacaram. Midas perfurando o peito de Yakumi com uma lança de carne, o sangue ácido corroendo suas entranhas como fogo líquido, enquanto Baelgram invocava uma alma manipulada para sugar sua essência vital, as trevas flamejantes envolvendo como correntes. "Você lutou bem, rei, mas Indra reivindica tudo", rosnou Baelgram, sua voz ecoando como um abismo, os chifres curvos brilhando. Yakumi caiu de joelhos, o corpo tremendo, sangue roxo jorrando da ferida, mas com um sorriso desafiador nos lábios. "Meu reino sobreviverá sem mim." Ele morreu ali, o corpo colapsando em uma poça de sangue roxo, os olhos roxos perdendo brilho enquanto o Pro X Omega emitia um último alerta metal. Sistema crítico, falhando. Os Indus, inspirados pela vitória de seus líderes, avançaram como uma onda irresistível, dominando o reino por inteiro. A capital caiu em chamas profanas, altares ainda erguidos sobre as ruínas, devotos sacrificando prisioneiros em rituais que enchiam o ar com gritos e o cheiro de carne queimada. Cavaleiros sobreviventes fugiam, carregando o luto de sua perda, enquanto Cynthia e Arlecchino, salvas pelo sacrifício, juravam vingança em silêncio, lágrimas misturadas à raiva. "Ele se foi, mas nós vamos honrá-lo", sussurrava Arlecchino, o coração partido, enquanto Cynthia invocava um Pokémon para carregá-las para longe. O legado de Yakumi vivia em sua determinação, um fogo que os Indus ainda não haviam extinguido.